Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quando o pastor me convidou para estar aqui, né? Ele falou dessa proposta de trazer as pessoas para... Os irmãos podem se assentar, a gente lê sentado, pode ser? Ele falou dessa proposta de trazer as pessoas aqui para trazer a palavra. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, bom, eu vou avisar ele que eu já vou estar aqui no dia 6, e aí ele vai me liberar, né? Só que não. Então, assim, eu queria deixar um pouco claro, pastor, que normalmente, assim, 10 dias é um tempo muito curto, sabe? Para a gente conseguir se refazer. Um tempo médio, assim, muito bom, é uns 365 dias, sabe? Uma vez ao ano, por favor, pense nisso da próxima vez. Antes de começar, eu queria ler junto com todos vocês um provérbio. Eu queria que o Natan colocasse lá para a gente ler junto. Diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Pode voltar, por favor. Por si só, ele já explica tudo, e eu gosto muito dele, porque às vezes a gente quer muita facilidade e quer muita vitória, né? Então, assim, tem coisa que não combina muito. E aí, a partir disso, a gente vai para a Bíblia. Porque a Bíblia, ela mostra alguns exemplos claros de que esse provérbio é verdade. É verdadeiro. Nós vamos ler em Gênesis 41, do 41 a 44, e com certeza, pastor Rodrigo, é uma história que todo mundo já conhece e já ouviu muito mais de uma vez. Depois dessa história, eu vou ler algumas outras aqui, mas a gente vai ler junto só essa daqui. Gênesis 41, do 41 ao 44. Diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, Faraó tirou o seu anel da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem, e clamavam diante dele. Inclinam-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. É muito lindo ver o lugar onde José chegou, a posição que ele chegou, né? Literalmente do poço ao palácio. Mas para estar no palácio foi preciso estar no poço. Foi preciso passar pelo que ele passou. Eu imagino que não foram tempos fáceis, foram bem difíceis. Mas José era forte. E o bom é que a sua força nos dá um exemplo hoje. E aí, eu vou continuar, só que eu vou continuar com essa daqui que eu estou mais acostumada. Não precisem abrir, mas em Ruth, no capítulo 4, versículo 10, Boaz, ele continua a sua fala e ele diz assim: E de que também tomo por mulher Ruth. Só essa parte. A gente sabe tudo que Ruth passou também, tudo que ela perdeu. E deve ter sido muito difícil, né? Imagino eu, perder o marido, o sogro, o cunhado, naquela época, né? Para uma mulher era tudo muito difícil sozinha. E além disso, ela ainda tinha consigo Noemi para cuidar, porque ela quis cuidar. A história dela não foi muito fácil, foi difícil, mas ela era forte. E o lindo é saber onde ela chegou, até Boaz. E o mais lindo é saber que na genealogia de Jesus, a Ruth está lá. E isso é engrandecedor, mas foi preciso passar pelo que ela passou. Obrigada, Jomar. Senão não seria tão bonito assim a história. E aí, a gente vai lá para Neemias, capítulo 6, versículo 15, e diz o seguinte: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. A gente sabe, conhece também a história de Neemias.
52 dias para reconstruir aquele muro. Não foi fácil. Eu acho que devem ter sido os 52 dias mais difíceis da vida de Neemias, porque não era só a reconstrução, né? Ele tinha que lidar com pessoas que estavam lutando contra a ideia dele, contra ele, e também não é fácil passar por isso. Mas Neemias foi forte e o muro foi reconstruído. E para a gente terminar, história é o que não falta, né? Mas a gente vai terminar com essa história aqui. Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Muito lindo ver a restituição que foi dada a Jó. Mas para ele ser restituído, foi preciso que ele perdesse. E a gente também não quer perder, a gente só quer ganhar. Então, tem certas coisas e tem certos pensamentos que a gente precisa ter, principalmente por a gente estar sempre aqui, por nós aprendermos tanto aqui. Tem coisas que a gente não pode só aprender, chega uma hora que a gente tem que colocar em prática. E a gente está aprendendo muito, e na hora de colocar em prática, algumas vezes a gente não está querendo colocar. O que eu consigo ver aqui, eu acho que existem várias coisas que a gente pode tomar como lição dessas histórias, mas a gente pode perceber que em todas essas histórias houve um final feliz, né? Mas para ter final, tem que ter um início e tem que ter um meio. E para que ele seja feliz, para que haja vitória, não tem como ter vitória se não tem luta. E é essa mentalidade que a gente precisa ter. Hoje, o mundo ele vende muito isso para a gente, né? Eu acho que o Instagram, então, é uma janela muito, muito forte para o mundo. E há uma grande amostra de resultados, resultados pelos quais todos querem chegar. E é importante, né, nós termos os nossos resultados. Sonhamos muito em ter resultados, mas hoje a nossa situação ela é um pouco diferente, né? A gente quer muito chegar aqui, mas hoje nós estamos aqui. E aí, daqui, da onde a gente está, para onde a gente quer chegar, até os nossos resultados, a gente tem esquecido que existe um caminho, que existe um processo a seguir. E muitas vezes é aqui que está o problema, porque nós estamos preparados para estar onde estamos preparados para chegar lá, para receber tudo aquilo que a gente, né, vai lutar, mas a gente não está preparado para passar pelo caminho. Ora, não tem como. É preciso passar pelo processo. E processo dói. Processo envolve renúncia, processo envolve luta, mas é preciso ter maturidade, porque conhecimento eu tenho certeza que a gente já tem. A gente vem aqui, a gente aprende muito, e eu ouvi uma vez que a vida é como se fosse um jogo, né? E a gente ganha, a gente perde, e algumas vezes quando a gente perde, né, a gente volta àquela estaca zero, usa tudo que a gente aprendeu, tenta avançar, para uma hora passar de fase. E eu vejo a igreja como aquelas munições, né? Aquele joguinho do Mario, aquelas moedinhas que ficavam em cima, são munições. Aqui a gente ganha vidas para uma hora a gente usar, para a gente gastar as nossas munições, mas é aqui que a gente recolhe tudo, toda a força vem daqui. E aí eu não sei se na hora que a luta chega, a gente não tem, a gente não sabe usar as nossas munições, ou a gente simplesmente não quer usar. Mas mais do que querer vencer, mais do que querer estar preparado para vencer e para chegar ao resultado que a gente tanto sonha, é preciso estar preparado para lutar, mais do que nunca. A gente tem sido uma geração da facilidade. E a gente quer também essa facilidade aqui, mas tem certas coisas que não existem. E eu não estou aqui querendo enaltecer, né, a luta. Falar, nossa, irmãos, procurem, orem a Deus, peça a Ele uma luta, mas uma luta bem pesada, mas de jeito nenhum. Bom seria se a nossa vida fosse uma calmaria. Mas as lutas, elas vêm. A gente, querendo ou não, é inevitável. Somos seres humanos, vivemos aqui no planeta Terra, e as lutas, elas vão chegar. Então, sabendo disso, a gente precisa estar preparado, na posição, preparado para lutar. E eu também, assim, não quero robotizar ninguém, sabe?
a luta chegou, ótimo, a Osana me falou que eu tenho que estar preparada, então vamos lutar. Não, a luta vem, dói, com certeza dói. E dói muito, nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente cai, mas é um cair seguido de um levantar. Caiu, levanta, porque você tem um Deus que vai te ajudar. E a gente tem esquecido dessa parte. Então, caiu, levanta. Não se esqueça jamais disso, porque é inevitável, querendo ou não. Eu não queria, mas a luta vai chegar. Então, só esteja preparado. Talvez as coisas fiquem bem mais fáceis. É preciso ter postura. Postura de lutador. Nos dias de hoje, olha o que a gente está passando. Eu nunca imaginei que a gente pudesse estar passando por isso. Eu jamais pensei que isso fosse durar tanto tempo. É uma grande luta para todo mundo. É inevitável, ela chegou para todos. Caiu, levanta. Esteja preparado para lutar. Muitas vezes, a falta da postura, né, de lutador, ela acontece porque a fé, aquela fé que foi falada no culto no domingo aqui, e aquela fé que também foi falada no culto do dia 6, ela foi negociada. Então, às vezes, a gente perde um pouco, ela perde um pouco o seu poder dentro de nós. E muitas vezes, quando nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a capacidade, a força para lutar. Então, talvez o problema não seja a falta de postura de lutador, talvez o problema seja a falta de fé. E é preciso resgatar a nossa fé, não negociar a nossa fé. A fé é um dos frutos do Espírito Santo, né, Jane? Eu li muito sobre aquilo depois. E fruto do Espírito Santo é básico. É o básico que a gente precisa ter, porque muitas vezes a gente luta, a gente quer o avançadíssimo, né, dentro da obra de Deus, dentro da casa do Senhor, e isso é bom. Mas se o básico ele não estiver bem feito, ele não estiver bem estruturado, não adianta querer chegar ao avançado. Então, a nossa fé, novamente falando, ela não pode ser negociada. Agora, muitas vezes, a gente negocia a nossa fé por uma simples coisa, né? A fé, ela acontece muito, ela existe muito quando há uma relação muito próxima. Eu acredito piamente nas pessoas em que eu tenho um contato, eu acredito na sua integridade, eu acredito, enfim, tudo. Mas eu acredito porque eu tenho um contato com elas. Agora, se a gente não tem contato com Jesus, como é que a gente vai acreditar no seu poder, no que Ele pode fazer? Não tem como, é preciso ter conexão. Daí, a gente chega na oração. É preciso ter a conexão com o Senhor Jesus. E a maior conexão que existe entre nós e o nosso Senhor é a oração. Então, ela é de extrema necessidade, Eu não sei, infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar aqui nos outros cultos, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele falou de forma sobrenatural. E cada um falou e cada um vai falar de uma maneira diferente da oração. Mas hoje, eu só queria falar isso, com relação à oração. Ela é fundamental, ela é a maior conexão que você vai ter com o Senhor Jesus. E aí, pode colocar para mim, Natan, por favor. Ou Felipe, está escrito Osana, eu acho. Ah, obrigada. Só para a gente conseguir juntar tudo. Porque nós falamos de algumas coisas até chegar na oração, né? Então, a gente falou de frente para trás, a gente agora vai de trás para frente. É muito, muito necessário que haja a oração, porque ela é a maior conexão que a gente vai ter com o nosso Senhor Jesus. E a partir desse íntimo contato, é impossível que não haja fé, mas a fé que Deus pode fazer. A fé que Deus é o Deus do impossível. E tendo fé, a gente tem força de passar por todo o processo. Mesmo que ele doa, a gente consegue. E passando pelo processo, a gente consegue chegar no tão sonhado resultado. É simples assim. É rápido assim. Eu estou olhando lá no relógio, são 8h30. Não sei se o relógio parou, vou até ver aqui. Não, são 8h30, eu estou até com vergonha. Mas é simples assim. É orar para a gente ter fé, uma fé inegociável, para a gente ter força para passar pelo processo e logo para a gente conseguir chegar ao nosso resultado. Sendo assim, pode passar para o próximo, eu consigo entender que a oração, ela é a chave para chegar no resultado. A oração é a chave para chegar na nossa vitória, aquela vitória que talvez a gente tanto almeja. É só isso, é simples assim.
mas Deus é o Deus da simplicidade. E eu aprendi que o simples funciona. Então, é só isso. Obrigada, Natan. E algumas vezes, ou talvez durante esse período, você pode ter pensado assim: Osana, você tem que ter cuidado com o que você fala, porque você nunca viveu uma luta de verdade. Eu vou até tomar uma água, que minha boca já está secando. Daqui a pouco gruda tudo aqui. Se você estivesse passando pelo que eu estou passando, eu não sei se você conseguiria falar isso tudo, encorajar, falar de postura de vencedor. A minha vida é muito difícil. E eu queria te dizer uma coisa: todo mundo tem luta. A sua só é diferente da minha, mas todo mundo tem. E vocês sabem, né, por tudo que eu passei com relação ao linfoma. E quando eu descobri o linfoma, eu mesmo descobri. Não que era linfoma, né, mas eu estava passando a mão aqui e eu senti um carocinho. Daí eu comecei a investigar. Então, qualquer caroço que aparece, qualquer coisinha, qualquer íngua, a gente já fica logo em alerta, porque eu já passei uma vez por isso, né? E aí, nesse meio tempo todo, acho que desde março, eu tenho passado por muito exame, eu tenho ido a muito médico, eu tenho gastado muito dinheiro. E com essas coisas, só com isso, Jesus tem misericórdia. Mas, teve uma sexta-feira à noite, estava vendo um filme, e aí, numa posição que eu fiquei assim, no sofá, eu senti uma coisinha estranha. Eu falei, Aí comecei, né? Aí senti outras coisinhas estranhas. Plena sexta-noite, né? Que você não tem nada o que fazer. Eu falei, tá bom, já passei por isso várias vezes, de lá pra cá. Aí falei com o Lipe, você pode me levar no hospital no sábado? Ele falou, levo. Aí no sábado de manhã nós fomos ao São Lucas. Mas assim, como esses negócios às vezes fazem a gente passar vergonha, aí de manhã eu peguei e comecei a circular. Todos os que eu senti, né? Que eu falei, chegando lá, fica mais fácil da médica achar, porque às vezes no nervoso o negócio some. Quando eu fui fazer a biópsia, sumiu. O doutor Lauro que fez a biópsia, né? Mas custou achar, o negócio sumiu. Aí, cheguei eu lá, né? Coloquei só uma echarpe no pescoço, para ninguém ficar vendo, que estava toda marcada. E aí, falei para a médica. Ela entendeu, achou, e foi muito interessante, porque eu fui lá, eu sei que lá não tem nada o que resolver. Mas eu fui lá porque eu falei assim, bom, eu vou para pedir um pedido de tomografia ou ressonância. Por quê? Porque se eu for esperar marcar um médico, eu não vou conseguir antes de 15 dias. Então, eu tenho que esperar uns 15 dias para marcar um médico. Aí, ele vai me passar um exame. Aí, eu vou esperar mais 15 dias para autorizar o exame. Aí, até eu ter o resultado do exame, vai demorar muito, né? Então, eu vou lá, que pelo menos eu adianto um pouco esse processo e já saio de lá com o pedido da tomografia ou da ressonância, do que for. E aí, Deus é tão maravilhoso que ela falou assim, olha, o ideal para você é uma ressonância, mas eu não chamaria o profissional aqui por você, porque o seu caso não é urgente, só que a paciente de antes, ela vai precisar. E aí, o moço que faz a tomografia, ele vai vir aqui. Então, eu acho válido você esperar, que aí você já faz o exame. Eu falei, Jesus, que maravilha, né? Não só vou sair daqui com o pedido, como vou sair daqui com o exame feito e com o resultado na mão. E assim, como eu tenho feito muitos exames, a maioria deles envolve contraste ou sangue, mas graças a Deus eu estou bem, isso eu não falei, né? Mas eu tenho feito muitos exames, mas está dando tudo certo. E se não der, Deus é Deus. A gente está aqui na igreja, a gente aprende e a gente tem que colocar em prática, né? E aí eu tenho muita dificuldade de veia, porque depois que eu fiz a quimioterapia, secou tudo, mas tudo mesmo. Assim, a última tentativa que eu fiz, nós tentamos 7 vezes. Foram 7 furadas. E assim, não é uma furadinha simples, né? Aquela que rodopia até achar. E sair sem sangue nenhum, não saiu sangue. Então, é um processo também muito dolorido, fisicamente mesmo. Eu não consigo nem trabalhar depois, porque dói. Muito. Agora, graças a Deus, eu achei uma pessoa que pega a minha veia profunda, embora doa mais, mas pelo menos é uma vez só, é certeiro. E aí, era um exame com contraste, né? O enfermeiro ficou doido, tadinho, tentou, e ele falou, olha, vai ser a última tentativa, porque eu estou com pena de te machucar. Eu falei, Jesus, tem que ser, porque eu tenho que sair daqui com essa tomografia feita. E aí, depois que ele fez o exame, ele até falou assim, ele me levou para a sala de espera, e ele falou, olha, eu não vou tirar o seu acesso.
Eu vou cuidar desse acesso como se fosse o meu filho, tamanha dificuldade que ele teve para achar. E aí só depois, se você não tiver que fazer mais nada, aí a gente tira. Aí eu fiquei lá esperando aquela coisa toda e já estava conversando com o Lipe, né, do que a gente faria depois, que eu já estava com o INCA marcado para fazer a revisão. Aí eu falei, ó, Lipe, se der algum resultado, a gente já vai tentar adiantar isso, aquilo, porque eu já sabia o caminho, né? Tem coisas que a gente consegue fazer, tem algumas coisas que estão na nossa mão, outras não. E a gente tem que saber que está na mão de Deus. Tem coisas que não adianta a gente querer pegar, porque se é de Deus, é para Deus resolver. E aí foi muito engraçado, porque a médica pegou o resultado, ela não fez uma cara boa, né? Me chamou, ela fez assim mesmo, olha, Rosana, infelizmente, nós não achamos nada. E eu sabia se eu chorava ou se eu ria, mas eu entendi, porque a gente achou um monte de coisinha aqui, a gente sentiu, né? E ela falou, eu vou te passar para mais exames, para mais coisas, e eu tenho feito, mas o resumo disso tudo é que assusta, né, gente? Ficar passando essas coisas toda hora assusta bastante. Mas como a gente tem luta, e essa é uma delas, mas não é só uma, tem muitas, em várias áreas. Eu acredito que não seja só eu, cada um que está aqui. Então, a minha vida também, ela não é fácil. Então, eu não estou falando aqui uma coisa que eu não esteja vivendo, ou que não é fácil para mim falar, mas precisa ser viável para seguir. E é isso que eu quero falar aqui, nessa noite. E para concluir, tem um filme, eu não sei se a gente já passou aqui na igreja, eu acho que não, de uma surfista. Ele passa muito à tarde, né? Um filme bem antigo de uma surfista, uma lourinha, que ela, em uma das vezes em que ela estava no mar, o tubarão pegou o braço dela. E ela continuou seguindo o sonho dela, de ser surfista. E fazia provas como qualquer outra pessoa, normal. E foi muito engraçado, porque naquele início dela, né, nas tentativas lá, depois do acidente, depois de tudo, ela falou com o pai, se eu não me engano. Ela falou, não tem que ser fácil, só tem que ser possível. E é isso que a gente precisa levar daqui para frente, sabe? Não esquecer disso. Não tem que ser fácil, só tem que ser possível. Mas ainda que seja impossível, o seu Deus é o Deus do impossível. Então não há o que temer, porque Deus é Deus no possível e no impossível. Só tenha coragem para seguir adiante, coragem e força para lutar, ainda que não seja fácil. Tome posse, né? Volte à posição de soldado, porque é isso que a gente está esquecendo um pouco, se vitimizando demais, e eu entendo muito da dor que cada um passa. A coisa mais linda que eu tenho visto ultimamente aqui é a Cacilda, que ela vem na igreja mais do que eu, e ela poderia, porque tem um hino que fala do Leonardo Gonçalves, dizendo que eu amo, que nossa fé não sejam hinos, porque muitas vezes a gente canta e a gente assim, né, fala de coração para o Senhor, mas na hora de viver, muitas vezes a gente fala, né, se não for para te adorar, para que nasci? Tudo bem, mas vem a luta, cadê que adora? Cadê que nem vem na igreja? Não, resmunga, murmura, é aquela coisa, é aquela situação, tem que ir todo mundo atrás da pessoa, porque, né, se não for para te servir, por que estou aqui? E aí no primeiro pedido que tem para servir, não acha. Então é isso, que a nossa fé não sejam hinos, o que a gente vive em si, dia a dia, a fé constante, e que essa fé, ela seja incendiada pela uma conexão forte e firme nossa com o nosso Senhor, e que jamais a gente deixe para trás essa conexão, que é a oração, porque ela tem poder. Amém? E eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus.